Flamengo joga amanhã na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, no Maracanã. E como ganhou na ida, o pessoal tá cansado, deve poupar alguns titulares. Bruno Cortes tem detalhes pra gente. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde a todos. O Flamengo tem uma vantagem amanhã aqui no Maracanã com o Botafogo da Paraíba. Não é uma grande vantagem, mas é uma vantagem, pode empatar, que se classifica, que segue vivo na Copa do Brasil, já que venceu o jogo de ida por 1-0. E por conta dessa situação teoricamente confortável e pelo desgaste do elenco, alguns titulares devem ser poupados. O técnico Filipe Luiz comanda um treino hoje à tarde no CT do Ninho do Urubu, onde vai definir time titular, que jogadores serão relacionados também. São 4 desfalques certos, Plata está machucado, Pulgar, Alan e o De La Cruz também. O técnico Filipe Luiz, na última entrevista coletiva, disse que Alexandro está jogando no limite, que Bruno Henrique está jogando no sacrifício, então são 2 jogadores que também devem ser poupados. Quem deve voltar a aparecer no time é o Gerson, que no último jogo contra o Botafogo estava suspenso, não jogou. Ele e Everton Araújo aparecem ali como algumas das poucas opções para serem volantes ali nesse meio-campo do Flamengo, que enfrenta então o Botafogo da Paraíba amanhã aqui no Maracanã. Beleza, Escobar? Abraço. Valeu, Bruno Cortes, cracaço, sempre bom falar contigo. Olha essa imagem, gente. Bruno Henrique, criança chorando. É impressionante, isso acontece toda hora. Bruno Henrique e a criança de colo chorando no hino. Tá virando tradição. Olha o berreiro da menininha no passado. E o Bruno Henrique lá, tentando acalmar a pobrezinha. Nem o cavalinho do Fantástico ajudou, gente. Mas o choro não abalou o BH. Ele fez o gol da vitória contra o Bahia. O BH 27 foi lá no alto. Em 2023, mais um hino e mais um bebê chorando no colo do Bruno Henrique. Dessa vez contra o Botafogo. Bruno Henrique botou na gaveta. 0 abalado de novo, Bruno Henrique. Meteu até o chororô na comemoração. Bruno Henrique fez o chororô. Homenagem pro amiguinho chorando antes do jogo. Só pode, né? Aí no domingo, contra o Botafogo de novo, cerca de 1000 crianças em campo, olha aí. Todas muito felizes, menos uma. Aquela que estava no colo de Bruno Henrique, claro. Torcedor Lourinho, o torcedor tá meio impactado com esse barulho do Maracanã. E o bebê chorou tanto que finalmente abalou o Bruno Henrique. Dessa vez, inclusive, nem teve gol. Pô, não é possível, lá o... Vamos falar do Flamengo, né? Vamos trazer o Bruno Cortes, porque amanhã o Flamengo pega o Botafogo da Paraíba e você traz as informações de como o Filipe Luiz está preparando o Mengão para esse jogo, meu amigo. Bem-vindo a Taon. Tudo bem, Joana? Tudo bom? Boa tarde a todos. Estamos aqui em frente ao Maracanã, onde amanhã, então, o Flamengo recebe o Botafogo da Paraíba. Jogo de volta, né, dessa terceira fase da Copa do Brasil. E o Flamengo tem uma vantagem. Não é uma grande vantagem, mas é uma vantagem do empate, porque venceu o jogo de ida 1-0. O jogo aconteceu lá em São Luís do Maranhão. O Botafogo da Paraíba vendeu o mando de campo, né? Então, com essa vantagem, né, uma situação teoricamente tranquila para o Flamengo, e por conta, esse principal motivo, do desgaste do elenco, o Filipe Luiz deve poupar alguns titulares. Ele faz um treino hoje no CT do Ninho do Urubu à tarde, que é nesse treino que ele vai definir que time vai a campo, quais serão os jogadores relacionados, porque ele pode botar titular no banco e pode botar titular que nem vai para o jogo, né? Realmente fica em casa descansando, pensando no que vem por aí para o Flamengo. São 4 desfalques certos. Plata, atacante, esse está fora, só deve voltar, só deve se recuperar para a Copa do Mundo de Clubes, e 3 jogadores de meio campo que jogam ali na posição bem parecida como volante, né? De La Cruz, que torceu o joelho nesse último jogo, está fora do jogo, o Alan e o Pulgar também com lesões musculares na coxa. A recuperação deve ser mais rápida, de repente para o jogo contra o Palmeiras ou o Deportivo Táchira na outra semana, mas estão fora da partida. E o Filipe Luiz, na última coletiva do jogo contra o Botafogo, chegou a citar sobre o calendário, problema do calendário, desgaste do Flamengo. Citou o Alexandro como um cara que está jogando no limite, citou o Bruno Henrique jogando no sacrifício, então são 2 jogadores que podem ser poupados.
Bom, quem pode voltar ao time? Arrascaeta é um deles, já não jogou contra o Botafogo, justamente porque foi poupado. Não tinha ali 72 horas entre o jogo de quinta da LDU e o jogo de domingo com o Botafogo. E o Gerson. Gerson não jogou com o Botafogo porque estava suspenso. Gerson deve voltar. Aliás, o Gerson e o Everton Araújo aparecem como as duas únicas opções para serem volantes desse Flamengo por conta de desfalques para esse jogo. Então esse é um Flamengo que provavelmente será um Flamengo bem mudado para esse jogo de amanhã, tá bom, Joana? Beleza, informações então do Bruno Cortes em relação à provável escalação do Flamengo para esse jogo, que também é um jogo delicado, né? Vantagem simples, né? Uma derrota de apenas 1 gol de diferença, 1-0. Então acaba trazendo uma tensão a mais.